voltamos nesse segundo bloco e vamos falar sobre beleza. Quando a gente fala sobre beleza, é claro que a nossa dermatologista do programa, a doutora Catiúcia Schacker do Rosário, está aqui. E hoje vamos falar sobre beleza labial, sobre preenchimento. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Tem vontade de fazer e tem medo? Então não saia daqui, escute direitinho a entrevista que vai esclarecer muita coisa para vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nick. Obrigada por esse convite. Hoje vamos falar sobre preenchimento labial. Doutora, os lábios também passam por um processo de envelhecimento? Muito, tanto os lábios quanto a região ao redor dos lábios. Então, as ruguinhas que chamamos de código de barra da região superior, o próprio lábio, a região inferior. Então, quando a gente trata o lábio, a gente trata toda essa anatomia ao redor da boca. Não é só o preenchimento do lábio. Toda essa pele precisa ser vista em relação às rugas, à sustentação, à hidratação. E o lábio é uma região anatômica muito importante do rosto. O envelhecimento dessa região gera muitas queixas nas mulheres, principalmente do batom que escorre, das ruguinhas que vão aparecendo. Então é muito comum a procura pelos tratamentos, mas também muito comum o receio de mexer nessa região. Exatamente. E o tratamento seria o preenchimento labial, correto? Quando a gente fala de lábio, sim. Quando a gente vai melhorar o lábio, a gente usa uma substância que se chama ácido hialurônico para fazer esse preenchimento. Mas a gente tem que entender que nem sempre a gente precisa aumento de volume. Algumas vezes o aumento de volume é desejado, principalmente quem já teve lábio grande e com o envelhecimento perdeu o lábio. Ou para quem tem lábio muito pequenininho, que a gente vai trabalhando aos poucos. Mas a gente pode também melhorar contorno, hidratar esse lábio, trabalhar o colágeno do envelhecimento. Então não é só dar volume, é embelezar naquilo que a anatomia daquela paciente precisa. Entendi. Às vezes embelezar é uma questão apenas de hidratação em alguns casos. Em alguns casos a pessoa quer mais volume, né? Você falou ácido hialurônico, doutora. O que é o ácido hialurônico e como é que ele funciona nesse preenchimento? Ele é uma substância injetável para a gente melhorar o lábio. E existem vários tipos de ácido hialurônico. Então eu posso escolher um que gere um pouquinho mais de volume ou um outro que gere mais hidratação. Sabe aquele lábio que fica todo enrugadinho com o tempo, que fica murchinho? Uma outra questão comum é que o lábio vai entrando para a boca. Essa anatomia vai mudando, ele vai perdendo a sustentação e ele vai entrando. Então o ácido hialurônico é uma substância injetável para a gente trabalhar esse local. Entendi. E esse entrando que você fala vai dar a impressão que o lábio está diminuindo. E ele vai sumindo. Uma queixa muito comum é assim, quando eu sorrio, meu lábio não aparece. Ou quando eu estou falando, o meu lábio não aparece. Ou até mesmo a exposição dos dentes. Às vezes a gente melhora essa região para embelezar o sorriso. Exatamente. Doutora, quais são as fases do preenchimento labial? E muitas pessoas temem pelo excesso, né, de fazer o procedimento porque não querem ficar com aquele volume excessivo. Existe uma quantidade específica, falando assim de ml, porque as pessoas falam, coloquei tanto ml, assim. Mas eu acredito que cada face é única, né? Isso. A seringuinha de ácido hialurônico, ela tem 1 ml. Na minha prática, mesmo que a paciente possa fazer mais, eu não faço mais do que 1 ml por sessão. 90% das pessoas fica muito feliz com 1 ml. Por quê? O meu perfil de paciente é quem quer melhorar, mas sem exagero, tá? Algumas pessoas têm indicação sim de colocar um pouco mais, porque é um lábio muito pequeno e a gente está trabalhando esse lábio, mas eu não faço numa única sessão. Você faz uma vez, depois de um tempo volta, trabalha mais um pouco esse formato labial, porque no lábio a gente pode trabalhar estrutura, forma,
contorno, volume, eversão, são várias coisas de acordo com a anatomia de cada paciente. E isso nós não vamos fazer num momento só, porque se eu exagerar na quantidade de produto aplicado, fica aquele lábio endurecido, popularmente chamado de bico de pato. Aquele lábio que chega primeiro. Então, um rosto bem harmônico, um rosto bonito, o lábio faz parte desse rosto. Tem pessoas que comportam um lábio maior. Tem pessoas que não precisam de tanto volume. E isso a gente vai construindo aos poucos. Eu tenho uma paciente que o desejo dela era ter um lábio grande, o lábio dela era bem pequenininho. E ela comportava um lábio maior porque ela tem uma estrutura, um rosto grande. Então, aquele lábio pequeno não condizia em beleza com o rosto dela. A gente levou 2 anos para chegar num tamanho de lábio legal. Então, não é uma mudança de um dia para o outro. Quando a gente exagera na quantidade, acontece aquele lábio que a maioria das mulheres não gosta. Uma queixa que eu escuto muito no consultório, ou um receio, eu quero fazer meu lábio, mas eu não quero um lábio artificial. Eu tenho receio quando eu vejo algumas pessoas com aquele lábio artificial. Então isso é produto e técnica. Tem sim como mexer no lábio de uma forma muito bonita. Só que a gente precisa entender, como você falou, que existem fases. Quais são essas fases do preenchimento labial? Primeiro é vencer o receio de fazer, é o primeiro passo. A paciente vem, ela conversa, ela me pergunta, ela mostra foto, ela agenda, ela chega com medo no dia de fazer, ela senta na minha cadeira e ela fala, por favor, não coloca muito. A gente faz o procedimento e o lábio é uma área sensível, então é natural que ele inche nos primeiros dias. E eu até falo brincando assim, aproveita teus dias de bocão, porque não vai durar para sempre. Porque ele vai inchar por 1 a 2 dias, depois ele desincha, o produto precisa acomodar, leva em torno de uns 7 dias para isso. Então, se você for fazer, não marca numa semana que você tem um compromisso social, porque você pode estar com o lábio mais inchado, né? Depois de uma semana, o produto já adaptou, ele já fica com uma aparência bem natural e daí ele vai começar a tratar esse lábio formando colágeno. Que maravilha. Quando a gente aplica o ácido hialurônico em qualquer parte do rosto, ele vai, além de embelezar, estimular o colágeno. Então vai tratar o envelhecimento desse lábio. Passando 2, 3 meses, se a paciente achar, não, eu mereço, eu quero um pouquinho mais de volume, ela vem conversar e a gente avalia juntas. Já aconteceu muitas vezes a paciente pedir e eu não realizar, porque a gente precisa ter esse ponderamento estético e a avaliação do profissional nesse momento para um lábio bonito é extremamente importante. Concordo contigo. Doutora, durabilidade. Ele dura em torno de 1 ano, tá? Então, para algumas pessoas, eu sempre peço para reavaliar em 1 ano. Para algumas pessoas, pode durar até mais por causa do colágeno que foi formado. E ela não ter necessidade ou não sentir a vontade de repetir em 1 ano. Para outras pessoas, às vezes, quando o lábio realmente está muito pequeno ou muito murchinho, vai perceber que em 8 meses, 9 meses já pode repetir. Então isso a gente também precisa acompanhar, mas uma média é 1 ano. Entendi. E tem algum cuidado especial, assim, após procedimento ou até mesmo antes do procedimento? Qualquer pessoa que tem indicação pode fazer? Sim, quem tiver indicação, sim, pode fazer. É um procedimento seguro, desde que realizado com uma boa técnica, que isso tem a ver com a questão do médico, né, do profissional, escolha de produto. Eu faço esse procedimento com anestesia, porque é uma área delicada, então é uma pergunta muito frequente se dói. Dói um pouco sim, mas com anestesia é muito tranquilo, tá? Vai passar por esse período de cicatrização, então por 1 ou 2 dias não pode realizar atividade física e do restante é vida normal. O que é normal de procedimento injetável? Inchar um pouco, o lábio acaba inchando um pouquinho mais por causa da sensibilidade,
Às vezes um hematoma, então é uma região que pode acontecer. Então a gente pede para o paciente não agendar em momentos importantes, logo à véspera de momentos importantes. Sempre pelo menos 15 dias de antecedência. Isso, para essa cicatrização. Para essa cicatrização. Doutora, para a gente finalizar, né, sobre o ácido hialurônico, a gente falou muito, a gente fala muito aqui, você fala muito em prevenção, né? Você acha que uma boa indicação, não na questão do volume, mas da hidratação, fazer uma sessão de hidratação com ácido hialurônico para prevenir essas futuras rugas ou mesmo a perda de volume? Essa procura pelo tratamento dos lábios, às vezes, ela é até maior nas pacientes mais jovens, tá? Porque depois que o nosso lábio envelhece, ele fica menorzinho, o receio da mudança é maior. Então, essa prevenção garante que teu lábio fique bem e que não aconteçam tantas modificações. Porque com essas modificações naturais do envelhecimento, onde ele vai ficando pequeno, o sorriso vai ficando triste, que vai caindo um pouquinho, quando a gente vai mexer, é óbvio que vai ter uma pequena alteração. E a mulher tem muito receio disso, né? O lábio é aquele local que ele chama a atenção, né? Ele é uma área de beleza feminina muito importante. Por isso que a gente usa batom, a gente embeleza o lábio, né? Então, as pacientes jovens que trabalham como prevenção, cuidando sempre para não volumizar, mas mais no sentido de tratar, de hidratar, é excelente, porque mantém o lábio bem. Assim como a pele e os cabelos, né? Isso mesmo. Então, olha só... Ai, desculpa. A prevenção, ela sempre vai gerar mais naturalidade. Mas não que a gente não possa, aos poucos, ir melhorando em qualquer idade. Exatamente. Então, fica também a lembrança de incluir os lábios e os cabelos também nesse check-up dermatológico, né? Isso mesmo. Né? Que são áreas bem importantes para a mulher. Né? Doutora, muito obrigada e até o próximo mês. Obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana e até a próxima terça-feira aqui na TV Galega, a imagem da cidade.